Olá, povo de Deus. Ótima noite. Paz seja com todos. Amém? Irmãos, dando continuidade hoje ao nosso estudo sobre oração. Senhor, ensina-nos a orar. Assim como os discípulos pediram, nós estamos pedindo nesse estudo sobre oração. Envie esse vídeo a outras pessoas. Estejam orando para nós, para que possamos conseguir levar a palavra cada vez mais longe. E que, em nome de Jesus, sejamos instrumentos, sejamos coluna e baluarte da verdade, nesse momento que nós vivemos de tanta confusão. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, Pai de amor, de infinita graça, estamos diante do Senhor mais uma vez para engrandecermos o Teu nome, para declararmos, Pai, que só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, para reconhecermos, Pai, que somos absolutamente dependentes do Senhor e para pedirmos, Pai, que sejamos instrumentos nas Tuas mãos, para que possamos levar a Tua palavra, para que possamos, em nome de Jesus, trazermos o Teu reino à terra, o Teu reinar à vida das pessoas. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, revele-se a nós, fale aos nossos corações, transforme o nosso modo de orar, o nosso modo de ver o mundo, o nosso modo de ver as coisas, de nos portarmos diante das coisas. Em nome de Jesus. Pai Santo, abençoa cada um que está assistindo agora essa live, esse estudo. E se existe algum tipo de adoecimento, que o Senhor possa limpar, que o Senhor possa dar direcionamento, que o Senhor possa levantar pessoas a ajudar cada um dos irmãos, cada um de nós, seja na parte física, psicológica, espiritual. Em nome de Jesus, trabalha-nos, Pai. Limpa-nos. Eu te peço para a honra e glória do Teu Filho Jesus e para benefício nosso. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos na introdução que o maior ministério que existe, o maior poder que nós temos como filhos de Deus é de orarmos, está na oração. Porque a palavra de Deus nos diz que se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, tudo o que pedirdes vos será feito. Não é? E com alegria pelo nosso Pai que está nos céus. Então, onde que está o nosso maior poder? É em pedirmos o que quisermos no nome do Filho de Deus e ser feito. Então nós começamos entendendo um pouco do ministério de Jesus e nós começamos a observar um pouquinho do descompasso que existe entre a nossa visão de mundo ou a nossa visão de oração e a visão ministerial de Cristo, quem Cristo é e o que Ele espera de nós e o que Ele espera das nossas orações. Vamos dar continuidade hoje para a honra e glória do Senhor. Para isso, abra sua Bíblia em João, capítulo 4, a partir do verso 19. João, capítulo 4, a partir do verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Aqui, irmãos, o contexto é o Senhor Jesus se encontra com a mulher samaritana à beira do poço e ele pede água para ela. E ela não dá dessa água, mas começa a ter uma certa discussão ali. Então, já mais para o fim dessa discussão, nós temos esse texto aqui. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, que é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher,
podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Pois bem, nós temos aqui, irmãos, 3 níveis de pessoas que adoram a Deus, pessoas que oram a Deus. Essa questão da adoração é uma coisa que ela junta a oração, o modo de vida, o modo de ver o mundo, ela junta todas essas coisas. Adorar a Deus, orar a Deus. Então aqui nós temos 3 níveis. Nós temos o povo samaritano. E o povo samaritano, eles se pautam pelo Pentateuco, ou seja, pelos primeiros 5 livros da Bíblia. E eles dispensam, né, eles deixam fora os profetas. Isaías, Samuel, enfim, todos esses livros que não são o Pentateuco. Ou seja, é uma religião abrâmica, é uma religião que tem monoteísta, é uma religião que tem Jeová como Deus, não é? Sim. Nós temos aqui também o relato de Jesus falar sobre os judeus e dizer que o povo samaritano adora ou ora ou vive de modo que eles não conhecem a Deus. Mas o povo judeu não. O povo judeu ora, o povo judeu adora a Deus, e o povo judeu sabe quem é Deus. São as palavras de Jesus, não é? Então o povo judeu, eles oram de modo mais correto, vamos colocar assim. E nós temos aqueles os quais Deus procura. Quem são aqueles os quais Deus procura? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então, irmãos, aqui nós temos um ponto muito importante. Deus é espírito. E o nosso modo de ver o mundo, o nosso modo de caminhar, para que nós oremos de modo correto, precisa ser nos termos de Cristo, nos termos do Espírito, porque são esses que o Pai busca. Esses é que o Pai está atrás. Aqui, irmãos, olha que riqueza. Porque Jesus está dizendo aqui que os judeus oram de modo correto. Eles adoram, eles oram, não é? Para aqueles a quem eles conhecem a Deus. Não é isso que o texto está dizendo? Então vamos lá, outro ponto. Será que não tem ninguém no meio do povo samaritano que tem o Pentateuco, Gênesis, Deuteronômio, Levíticos, Números, que lê esses livros, que não conhece a Deus e que não sejam sinceros diante de Deus em suas orações? Eu acredito piamente que sim. Ainda não conhecendo a Deus. Porque conhecer e ser sincero são coisas diferentes. Não é? Então eu creio que com toda a sinceridade do mundo, muitos dos samaritanos oravam a Deus, adoravam a Deus, prestavam culto a Deus. Eu acredito piamente que os judeus, conhecendo a Deus, também prestavam culto, adoravam, oravam a Deus de modo até correto, de modo sincero e correto.
Mas ainda falta uma coisa. Ainda falta um ponto que é orarmos em espírito e em verdade. Para orarmos em espírito, é necessário que nós oremos, que nós vivamos, que nós prestemos um culto segundo a vida no espírito que nós levamos. A visão no espírito, o conjunto de prioridades que o espírito nos ordena. Aí as nossas orações serão em espírito. Porque é esse que o Pai está buscando. Quando nós vemos a oração dos judeus, nós vemos a oração de muitos, nós observamos que essa oração ela até é bíblica, não é? A oração dos judeus, principalmente, aqui nós podemos entender que essa é uma oração bíblica, uma oração certinha. A liturgia está certa, mas o coração está errado. O modo de ver o mundo, o modo de caminhar é que está errado. Nós podemos observar isso na vida dos fariseus que se aproximam de Cristo. Os fariseus que buscam o batismo de João Batista. Aqueles fariseus que se aproximam de Cristo, eles falam, olha, eu sou dizimista até daquela hortelãzinha lá do quintal, daquela hortinha, eu sou dizimista. Eu oro de determinada forma, eu oro em determinado... com determinado modo de determinadas palavras. Tudo certinho, exceto pelo coração. Exceto pelo principal. Então nós vamos ver o Senhor Jesus falar, olha, vocês não conhecem, senhores fariseus, vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele vai dizer isso para os fariseus. Mas os fariseus oram, eles fazem certinho, com sinceridade, com... Sabe? João Batista vai falar, arrependei-vos, raça de víbora, vá manifestar frutos de arrependimento. Por que isso, irmãos? Porque a liturgia, o modo de adorar, o modo de orar é tão correto, mas eles não encontraram lugar em Deus. Eles não conseguiam orar em espírito e em verdade. Primeiramente porque o espírito ainda não fora dado. Então não tinha como eles orarem em espírito e em verdade. Sempre haveria esse descompasso entre a liturgia da adoração, da oração, o modo de orar e a realidade interior desses homens. Então, agora eu trago para os nossos dias. Irmãos, nós temos percebido que as nossas orações, elas não estão coerentes. Há um descompasso até da nossa fala. Até do nosso falar, um descompasso quanto à liturgia, não é? A liturgia é o modo de nós adorarmos a Deus, de nós falarmos com Deus, cantarmos a Deus. Então nós percebemos um erro aí. E agora, ainda que nós estejamos sinceros, ainda que nós estejamos orando biblicamente falando, ainda existe um ponto que é o ponto interior, que precisa ser transformado. E a nossa oração de filhos de Deus só terá o poder verdadeiramente quando nós estivermos orando a partir do nosso espírito, vendo verdadeiramente as coisas como Deus vê. Não meramente falas que saem da nossa boca, coerentes com a palavra de Deus. O nosso coração precisa estar em Deus. Então nós precisamos, irmãos, irmos aos pés do Senhor, mesmo, sempre, todos os dias, e manifestarmos os nossos corações a Ele, e falar, Senhor,
eu estou orando aqui, o pão nosso de cada dia me dê hoje, nos dê hoje, mas eu estou aflito quanto à faculdade da minha filha, que tem 2 anos de idade. Ainda tem, no mínimo, uns 16 anos para passar debaixo da ponte, mas eu já estou aflito. Mas eu estou orando aqui, eu estou orando concernente à tua palavra, eu estou orando certinho. Senhor, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Mas no meu coração não está assim. Bem-aventurados os humildes, mas no meu coração não está assim. Eu sei orar, eu falo corretamente, eu conheço as palavras, mas dentro de mim está totalmente desarticulado. Então, irmãos, por que as nossas orações, por que a oração da igreja hoje é tão fraca? Não há a experiência de resposta de Deus nas nossas orações. Por quê? Um dos fatores é esse. Elas não são interiores. Eu sei orar, Senhor, ensina-me a amar o meu irmão. Senhor, ensina-me a amar o meu irmão. Mas aí, ao menor sinal de uma divergência política, eu já me permito odiar. Mas eu continuo com a mesma oração. E eu não vou a Deus, aos pés de Jesus, na verdade, para demonstrar o meu coração, o que eu estou fazendo de verdade. Então, essa oração, apesar de correta, apesar de sincera, essa oração feita do jeito que eu estou dizendo, bíblica, ela não nos toca. E ela não toca o coração de Deus. Porque ela não parte de uma vida no Espírito, ela não parte do Espírito de Cristo em nós. Deus é Espírito e devemos andar no Espírito. Nós estamos muito presos à matéria, à carnalidade. Estamos muito presos nesses engodos mundanos. Nós precisamos nos desvencilhar disso. E é a duras penas mesmo. Só Deus pode nos dar o poder de orarmos de verdade. Só Deus pode nos dar o poder de orarmos de verdade. Sendo Ele a fonte das nossas vidas, a fonte das nossas orações. A fonte das nossas vidas, a fonte das nossas orações. Em verdade, irmãos, não quer dizer meramente em sinceridade ou em consonância ou de maneira correta, conforme está escrito na Bíblia que eu devo fazer. Mas tem a ver com o Espírito de Cristo infundido no nosso espírito, utilizando o nosso espírito como instrumento para orar a Deus e os propósitos de Deus serem cumpridos primeiramente nas nossas vidas, depois fora de nós. A oração em verdade tem a ver com o Espírito de Deus infundido no nosso espírito. Lembra sobre o que nós falamos, vida no espírito? Vida no espírito. Você tem a sua consciência, um modo de ser que Deus coloca no seu coração, e a sua mente, a sua vontade, as suas emoções precisam ser levadas muitas vezes de arraste para que se torne em conformidade com a vida no Espírito. E assim o Espírito de Deus vai infundindo do Espírito dele, vai transformando a mente, transformando a vontade, transformando as emoções a partir da consciência desse Espírito que vai transformando as prioridades da mente, vai transformando as sensibilidades das emoções, vai transformando, e você vai conseguindo cada vez mais orar segundo o Espírito de Deus, no seu espírito, orando e pedindo para que Deus cumpra o seu querer. Se as minhas palavras estiverdes em vós, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós,
pedireis o que quiseres, e vos será feito. E nisso é glorificado o meu Pai que está nos céus. Foi o texto base da nossa reunião de terça passada. Permanecei no meu amor, permaneça. Entrar no amor de Cristo é fácil, você chegou e tal. Mas aí você vê tudo aquilo, mas ao menor sinal de dificuldade nós tendemos a nos afastarmos e passarmos a amar as pessoas, as coisas segundo os nossos próprios pensamentos, nossas próprias categorias. Mas Jesus fala: permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Uma das coisas que são fundamentais para nós hoje é que nós amemos mais as pessoas do que as coisas. Que nós amemos mais as pessoas do que as coisas. Que nós possamos dar as nossas vidas, percebe? Essa é uma ação do Espírito Santo na nossa consciência. Então nós passamos a amar mais as pessoas do que as coisas. E aí a nossa oração começa a se tornar mais correta. Começa a se tornar uma oração em espírito e em verdade, já que é o Espírito de Deus orando através de nós. Por nós, através de nós. Cristo nos revelando o Pai, o Espírito Santo nos transformando à semelhança do Filho, e nós orando para que sejamos cada vez mais parecidos com Deus e que os propósitos de Deus sejam manifestos nas nossas vidas e na vida da sociedade de modo geral através de nós. Então, essa é uma oração em espírito e em verdade. Tá claro, povo de Deus? Essa é uma oração em espírito e em verdade. Vamos abrir rapidamente aqui Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 6. Como se deve orar? A partir do verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, lhe recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios. O nosso ponto aqui é: entra para o teu quarto, fecha a porta. Sabe, irmãos, qual é o sentido disso? Qual é o significado disso? Irmãos, entremos para o nosso quarto, fechemos a porta. É claro que existe um momento de você orar com seu cônjuge, por exemplo. Dê as mãos, ore com ele, ore com ela. Mas há um momento, irmãos, em que você deve estar com seu pai. Então você entra para o seu quarto, fecha a porta e ali você derrama mesmo quem você é. De verdade, profundamente. Senhor, eu sou isso, e os meus temores são esses, os meus desejos carnais são esses, são aqueles outros. Sabe, percebe? Então você está depositado ali em verdade. De verdade. As coisas mais horríveis que passam pela sua cabeça você deposita na presença do seu Pai. Por isso a palavra é Pai, irmãos. Por isso a palavra é Pai. Exige de nós relacionamento. Exige de nós relacionamento e relacionamento de verdade. Relacionamento em espírito e em verdade.
Como que é o seu relacionamento com seu pai terreno? Acredite, com Deus vai ser mais ou menos do mesmo jeito, vai ser muito parecido. Você liga para o seu pai só para pedir, para ele pagar um boleto para você? Só diante de necessidades que você fala com seu pai? Irmãos, o seu pai não vai te atender. É claro que não. É claro que não. Agora, se você tem momentos com seu pai, se você de fato é um com seu pai, se você tem interesse pelas coisas do seu pai, se você quer o bem do seu pai, terreno, se você o apoia, se você o ajuda nos serviços que ele tem, nos sonhos, nos projetos dele, é claro que quando você precisar que ele pague um boleto, que ele te ajude de alguma maneira, que ele te aconselhe de alguma forma, ele vai te suprir maravilhosamente. Mas se o seu relacionamento com seu pai é um relacionamento de fazer o mínimo e quando você tem necessidade, irmãos, é claro que seu pai não vai te atender. Pelo menos não vai te atender com alegria. No caso, Deus não vai te atender. Não vai nos atender. Porque nós, irmãos, nós estamos muito naquela visão em si mesmada e a gente fala, Deus abençoa tal coisa e tal, tal. Ou, às vezes passa 2, 3 dias sem orarmos, sem irmos na casa do Pai, sem darmos essa atenção. Aí o que acontece? Briga com o marido, briga com a esposa. Como é que começa? Já junta com Deus na oração. Pai, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu consolo, pai. Sabe, uma necessidade urgente que você tem. Muitos de nós estamos nessa categoria para com Deus. Nós agimos, falamos com Deus, ouvimos a Deus no momento de só necessidade. E Deus fala assim: eu vou me calar. Eu não vou falar nada para você. Já que você vive para si mesmo. E tudo é para você mesmo. Então, irmãos, olha aqui. Porém, quando orares, fecha a porta. O teu pai é em secreto. Aqui está falando pai, secreto. Não é? Secreto. Não precisa de usar orações, palavras vãs. Não precisa de muitas repetições. Abra o seu coração. Tenha um relacionamento vivo e eficaz com Deus. Sabe, o tempo todo. Tire um momento e se feche em secreto. Olha o que Deus diz. Tu, quando orares, entra no teu quarto. Quando você for orar, entra no teu quarto. Quando você for orar, entra no banheiro, no teu quarto, mas de modo que você dê atenção para o Pai. Não é lavando louça, ou dirigindo carro, ou brigando com os meninos em casa, ou... Não é assim. É errado você falar com o pai nesses momentos de tomando banho com as crianças ou dirigindo ou no trabalho? Não é errado. Mas isso não caracteriza um relacionamento saudável. Sabe qual é o relacionamento mais top que tem você e o seu cônjuge? É quando você entra para o quarto e fecha a porta. Então aí vocês conversam, vocês derramam, vocês falam um pro outro, vocês, sabe, fala sobre os meninos, fala sobre o cheque que voltou, e você, sabe assim, e vocês se abrem ali. Nós temos alguma dificuldade, irmãos, em orarmos sozinhos. Irmãos, não tenha. Sabe, ajoelhe diante de Deus e fala, Senhor, estou aqui, vou passar aqui esses 20 minutos. Se eu lembrar de alguma coisa, eu vou pedir, vou... Fala comigo. Estou aqui. Se não for assim, irmãos, nós não desenvolveremos uma vida de relacionamento com o Pai. Nós não desfrutaremos de Cristo. Nós vamos ver, irmãos, o tempo inteiro
Medita nisso, estamos terminando. Nós vamos ver o tempo inteiro Jesus, a palavra de Deus está dizendo, a multidão está ali e Jesus se retira para a oração. Jesus está ali comendo com os discípulos e ele se retira para a oração. Ele se retira de todos, ele sai do meio de todos e vai orar ao Pai. Muitas e muitas vezes isso acontece. A palavra de Deus nos relata isso. Se tem uma pessoa que talvez pudesse orar assim nos momentos mais rapidinhos, né? Tipo, tô tomando banho aqui no Mar da Galileia, vou orar aqui. Deus, tem o João, o Pedro e tal. E orar rapidinho seria Jesus, né? Jesus poderia fazer isso, né? Mas não. Jesus sendo homem, irmãos, observemos isso. Era necessário a oração a Cristo, era necessidade. E que tipo de oração? A oração que você se separa em secreto. A oração que você se separa em secreto. A oração que Cristo faz em secreto. Separado. Para falar, para ouvir. Sabe, irmãos, então, é isso. Nosso tempo já foi. Envie esse vídeo a outras pessoas. Comece esse trabalho, irmãos. Comece esse trabalho de orar como boca de Deus para os homens, como sacerdotes e reis para os homens. E comece a orar em secreto, buscando uma oração e uma vida e uma visão em espírito e em verdade. Não meramente correto, conforme as palavras da Bíblia, mas com um coração correto. Amém, povo de Deus? Pai Santo, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pai, tenha misericórdia de nós. Pai Santo, que nós possamos nos fechar no nosso quarto, que nós possamos, Senhor, abrir nossos corações de verdade. Se existe prostituição, lascívia, desejos horríveis, escusos nos nossos corações, nós possamos abrir e colocarmos isso diante do Senhor. Pai, que nós coloquemos os nossos projetos à disposição do Senhor, para o Senhor dizer sim, dizer não, e que nós aceitemos. Senhor, que nós coloquemos os nossos olhos, que nós coloquemos as nossas mãos a serviço do Senhor, a nossa boca, a nossa voz. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Pai Santo, abençoa a noite de cada um. Revele-se a cada um, ensinando-nos a orar. Amém. Irmãos, muito obrigado, ótima noite, até domingo. Com Deus.